Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então, gente, eu sei que estou desaparecida. Brincadeira, gente, essa parte. Mas eu vim aqui hoje puxar um assunto com vocês, meus queridos e queridas. E, gente, o ambiente tá mudado aqui, estamos de ar-condicionado, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, arzinho. Por isso que agora não vai ter mais aquele aéreo aqui, que é o ventilador que tá ali, né? E eu botei a cortina pra dentro da janela, gente, porque ela pega lá no chão, então, enfim, tá? Deixem a cortina ali no cantinho dela, né? E, gente, eu vim aqui falar um assunto com vocês que eu gravei 3, 4, 5 vezes. E todas elas eu chorei, né? Porque cada vez que eu me lembro, eu choro. Mas, né, eu vim aqui falar pra vocês o que tem acontecido, por que eu tenho desaparecido das redes sociais. E não é só com vocês não, tá, gente? Lá no Instagram também o pessoal deve estar enfurecido comigo, porque por que a Tawana não aparece? Por quê? Mas... Então, gente, eu vim aqui explicar pra vocês o que tem acontecido, até porque... não é só com vocês, tá, gente? Não estou brava, tá? Capaz. E eu tô tentando deixar o mais possível o vídeo, assim, mais espontâneo, tá? E, gente, é uma coisa muito, assim, como é que eu digo, assim, muito delicada pra mim, né? Porque eu passei ano passado por umas situações aí meio... né, meio não, né, uma situação muito delicada, né, e eu vim aqui falar com vocês sobre isso. Mas antes de começar esse vídeo, deixa muito like, se inscreva aqui no canal quem não é inscrito e também comente se puder, tá, gente? Então vamos lá, eu quero ler primeiro um versículo com vocês que eu fazia dias que tava na minha cabeça e, né, na minha cabeça tem voz, é capaz, tá mais... Não dá bola, tá, gente? Mas é algo assim que tava já no meu coração. E eu gravei já milhares de vídeos pra vocês, assim, mas eu apaguei. E eu tô confessando isso porque realmente, gente, é bem delicado o assunto, tá? E algumas pessoas sabem que eu passei ano passado, algumas não. Até tinha postado lá no Instagram, né? E primeiro eu vou ler lá em Romanos 12, versículo 12 e capítulo 15, que fala assim: alegre-se com os que se alegram e choram com os que choram. E é isso, gente, tá? Vou deixar aqui pra vocês esse versículo no coração de vocês. E eu espero que vocês também compreendam a minha história, né? O que eu passei. E não é fácil, sabe, gente? Porque, assim, que nem eu tenho falado pra vocês aqui, assim, eu chorei em algumas situações aqui dos vídeos, tentei gravar. E cada vez que eu vinha gravar, eu tava péssima, não tava legal ainda. Então eu esperei, sabe? E muitas vezes a gente tem que esperar, deixar, né, acontecer até o momento que a gente vem, conversa e fala. E uma das situações que aconteceu ano passado, eu perdi minha avó, por parte de pai, no começo do ano, né, a casa pegou fogo e ela estava dentro e no final ela acabou sendo asfixiada pelo fogo. Eu fiquei sabendo pela minha outra avó, né, que é a mãe da minha mãe. E foi uma situação bem chata, sabe, assim, porque quando a gente descobre, né, essas situações, a gente não sabe como é que foi o começo do incêndio, enfim, tá? Tô tentando falar aqui pra vocês normalmente, né, não querendo chorar, nada disso, tá, gente, porque acaba ficando
É bem chato, assim, não quero trazer pra vocês uma Tauana, né, melodramática, nada disso, tá? Não querendo fazer cena, nada disso. Por isso que eu tô tentando me segurar. E eu quero falar pra vocês o mais normal de tudo. Depois disso, né, eu passei por algumas situações com a minha mãe. A gente teve uma discussão muito feia. Fiquei sem ver meus irmãos por um tempo, né, que eu tenho uma irmã de 4 anos e um irmão de 9. E a minha mãe e meu pai não estavam mais juntos, fazia um tempo já. E nesses 3 meses, o meu pai, pra quem sabe, ele fazia hemodiálise e ele já tava com problemas nos rins já há um tempo, desde 2018. Só que como vem essa pandemia, né, com tudo, né, Covid, enfim, acabou acontecendo que no meio disso, né, o meu pai já tinha a imunidade muito baixa, então ele acabou, né, nesse meio tempo, com a separação e com a perca da mãe, ele acabou tendo uma depressão, acabou tendo, né, várias situações assim, né, que a gente acabava vendo e, né, a gente não podia ajudar muito, né, até porque era bem complicado, sabe, gente, é bem complicado. Pra quem passa, né, por essas situações, né, que nem eu aqui falando com vocês, né, deixa eu só me arrumar aqui. Eu falando aqui com vocês, enfim, essa situação não é fácil pra mim falar, até porque é uma coisa que, né, como eu já me envolvi aqui nas redes sociais, tem o YouTube, tem o Instagram e um pouco no TikTok, enfim, muitas pessoas já sabem, pelo particular, né, de mim, do meu esposo, o Leandro, que se tem passado, né, e nesse meio tempo, que nem eu falei, meu pai, ele tava numa depressão, tava numa ansiedade, e a gente ajudou de todas as formas. Eu ia lá, eu abraçava ele, eu falava pra ele palavras que consolavam o coração dele, ele se acalmava. E então, nesse meio tempo da pandemia, ele acabou pegando Covid, e foi onde que ele acabou tendo várias situações. Daí foi onde que meu irmão levou ele pra hemodiálise. Lá na hemodiálise eles fizeram um exame, né, do Covid, e foi onde que descobriram que ele estava com Covid. Então eles mandaram ele pra ala do Covid. Ele não deixou de fazer hemodiálise, mas como a imunidade é muito baixa nesse meio tempo, né, é difícil de uma pessoa sobreviver, né, gente? Então, então ele acabou indo pra ala do Covid, lá onde os médicos, o médico me ligava de noite e as enfermeiras me ligavam de manhã para ligar por videochamada. Eu fui lá num domingo, né, pra passar os meus dados, enfim, meu telefone, e foi onde que eles ligaram pra mim de manhã cedo, e eu não sabia que horas eles iam ligar, daí eu não conseguia atender, mas de noite falei com o médico disse que tava tudo bem, tudo ok. Na terça-feira eu falei com ele por videochamada, meu pai, e ele sempre dizia assim, cuida dos meus pequenos, né, cuida do Thales, cuida da Thalita, do Tainã, né, que eu tenho um outro irmão. E porque, pra quem não sabe, por parte do meu pai, eu tenho 9 irmãos. E por parte da minha mãe, eu tenho 6 irmãos. Então, bastante irmãos, né, no total 9, né. Então, gente, eu queria ir lá, né, ver ele, mas não podia, né, até porque lá é uma ala restrita, né, e eu falava por videochamada, eu chorava, né, gente, porque é um desespero, sabe, gente, quando a gente vê as situações perto da gente, a gente não tem o que fazer,
Mas nesse meio tempo, graças a Deus, eu tenho um pai que, né, um pai celestial que me acolheu, que me amou e, né, nesse tempo todo aí que eu passei por algumas situações. E também, como eu tava dizendo, daí na terça-feira o médico me falou que ele tava tudo bem, o oxigênio tava ok também. Só tiveram que aumentar um pouco o oxigênio, né? Na quarta-feira, de manhã, era umas 6 e pouca, o médico me ligou. Daí falaram que entubaram ele. Por conta do oxigênio, que tiveram que aumentar muito, né? E a imunidade dele era muito baixa, que nem eu falei. Eles pegaram e, né, acabaram entubando ele. Eu compreendi, né, que os médicos fizeram de tudo, né? E, né, muitas vezes a gente não entende o propósito de Deus, né? Por que o Senhor tem que levar agora, né? Mas um amigo muito querido, né, da nossa, né, da igreja, né, consolou muito eu e meu esposo, né, com palavras, assim, muito fortes. E nesse meio tempo ele falou, né, que um dia eu entenderia por que Deus levou meu pai nesse instante, né. E eu sei que não fui só eu que perdi, né, muita gente perdeu seus entes queridos, seus amados pais, enfim, irmãos. E não é fácil, né, a gente passa por tantos períodos difíceis. Pra mim também é difícil vir aqui falar com vocês sobre essa situação, até porque eu sou, né, meio de rede social, né, então pra mim ficaria chato não vir e não falar com vocês sobre esse assunto. Que nem tava falando, o médico me ligou 6 e pouca, eu comecei a chorar desde aquela hora, não consegui dormir mais, eu tomei água com açúcar, eu tentei me acalmar o mais possível. E eu só dizia assim, Espírito Santo, consola meu coração, não deixa me abalar, né, por essas notícias. E, enfim, daí foi onde que era umas 2 e pouca, a enfermeira me ligou, falando que o médico queria conversar comigo pessoalmente. E daí eu falei pra ela que eu não podia naquela hora, até porque não tinha, né, condições de ir. Então foi onde que eu liguei pro meu esposo pegou e ligou pro um amigo nosso, e pra levar eu lá, né, no hospital. E graças a Deus, né, no final o meu esposo foi junto comigo. O Rafa, nosso amigo, tava já aqui na frente, que na hora que eles chegaram, e daí a gente agradeceu, né, por ele ter vindo. E foi onde que, né, eu chorava, assim, sem parar, eu não sabia o que ele ia conversar, né. Ele disse, não, eu botava na minha cabeça, não, ele tá bem, eu vou chegar lá, ele vai estar bem, né, ele vai vir pra casa. Ai. E daí é onde que a gente entrou, o médico chamou a gente, o médico explicou, né, que a imunidade, como ele era baixa, tiveram que aumentar o oxigênio, então ele não conseguiu só com o oxigênio, tiveram que entubar ele. E nesse meio tempo da intubação, o médico disse que não foi pelo Covid, mas sim pelas paradas cardíacas que ele teve. Ele teve 3 paradas cardíacas, na primeira eles conseguiram ressuscitar, na segunda não, na segunda, né, ele teve de novo, e na terceira ele acabou indo, né, enfim, gente, é algo bem delicado, né, que nem eu falei. E no restante que o médico tentou falar pra gente o que tinha acontecido, eu não consegui mais, até porque eu fiquei muito nervosa. Eu tava sem reação, eu comecei a chorar no desespero, só agarrei meu esposo assim, né, e chorava no desespero. Sabe, gente, cada vez que eu vou falando assim, parece que vem tudo de novo, sabe, na memória, assim, aquelas, né, que foi passado. E
O meu esposo, ele se segurou o mais possível, assim, né, pra não se abalar, porque naquele momento é um momento, né, e eu dizia assim, meu Deus, a gente tem que falar pro meu irmão. Meu irmão tava, né, ele estava trabalhando e eu só pensava nele, sabe, gente, porque meu irmão, ele morava com meu pai. Então, desde pequeno, meu pai e ele eram muito grudados, né, porque, né, filho de homem, né, é diferente, eu acho, né. E meu pai já tinha muitas meninas, então, né, ele teve 2 meninos. E foi onde que, né, eu, assim, eu fiquei abalada, eu não tive reação, né, como explicar. E daí eu me controlei até. Daí eu cheguei, né, a gente foi lá na esposa dele, né, do meu irmão. Chegamos lá, conversamos com ela e daí logo meu irmão chegou daí do trabalho mesmo e a gente levou ele no hospital pra uma enfermeira, pra um médico falar, porque eu não ia ter coragem. E aonde ela falou o que tinha acontecido, ele acabou se entrando no desespero também. Então, quem passou por essa dor sabe, né, que não é fácil, né. A gente viu ele, né. Ai, gente, assim, ó, eu digo pra vocês, eu confesso, assim, que até hoje eu sinto saudade do meu pai, né, eu sinto saudade do abraço dele, eu sinto saudade, né, do carinho que ele dava pra nós. E não é fácil, sabe? Então, por isso que eu li Romanos 12, 15, que diz, né? Se alegra com os que se alegram e chora com os que choram, né? E, né, não foi fácil. Muitas pessoas, né, conversaram com nós, tentaram nos consolar, mas né, é algo que só Deus mesmo pode consolar aqui dentro, né? Que parece que foi, que nem eu disse, né? Parece que foi arrancado um pedaço de mim, levado. Mas é isso, sabe, gente? E nesse meio tempo, eu passei por umas crises de ansiedade, né? Por conta de tudo isso que estava acontecendo. E por isso que eu me afastei das redes sociais, me afastei, né? Eu disse, eu não vou trazer algo, né, para as pessoas que eu não tô vivendo nesse momento, né? Que eu quero trazer conteúdos diferentes, pessoas, né, pessoal. Eu quero trazer conteúdos mais alegres, conteúdos que motivam vocês, que não, né, acaba... Deixa eu só... conteúdos que, né, não tragam tristeza, nada disso, né? Mas como, né, eu sou uma pessoa que eu desapareci daqui das redes sociais, eu tinha que trazer esse assunto pra vocês verem que também, né, essa Tauana, ela vive por situações também bem complicadas, né? Não é fácil, não. Eu digo pra você, né, que só Deus pode consolar teu coração, se caso tu estiver passando por alguma situação na sua casa, na sua família, né, e que Deus possa consolar o coração de cada um de nós pelas essas perdas que têm acontecido, que eu sei que não é fácil, né, e somente Deus mesmo pode, né, nos consolar nesses momentos tão difíceis. E é isso, gente, que eu vim trazer pra vocês, esse assunto, conversar um pouquinho com vocês, né, falar um pouquinho de mim, que tem que ser acontecido, porque que eu tinha sumido. E é isso, meus amores, tá? Espero que vocês tenham, né, compreendido. Eu espero que vocês tenham, né, tenham como... Ai, gente, é tão estranho, né, vir aqui falar com vocês de novo, né, se expor, falando essa situação, né, mas é algo que eu precisava vir conversar com vocês, que não são só rosas, né,
mas também tem um pouco de espinho nessas rosas e acontece algumas situações. E é isso, gente. Então, eu espero vocês no próximo vídeo, que eu vou estar agora fazendo uns conteúdos bem legais aí e vou estar trazendo pra vocês o mais possível, né? E também quero que vocês me sigam nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook lá. Vão lá, assistam e deixa muito like aí no vídeo. Lá no meu Instagram, me sigam lá, né? E é isso, gente. Um beijão. Até o próximo vídeo.